Meus irmãos, hoje é um dia muito importante também no calendário de todos nós que somos cristãos, não é? Que cremos na Bíblia como a palavra do Senhor. Foi eleito dia 11 de dezembro, ou segundo domingo, não é, do mês de dezembro, como dia da Bíblia, não é? O dia de nós celebrarmos a revelação escrita, a maneira em que Deus, não é, nos trouxe a sua palavra. Em Isaías, no capítulo 55, verso 11, não é? Nós vemos que a palavra do Senhor, não é? Ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que apraz o coração do Senhor, aquilo para o qual ela foi enviada. Isso de fato acontece. Não acontece porque nós somos pessoas especiais, nós somos pessoas, não é, que têm alguma coisa ou alguma condição diferente, mas porque Deus, Ele mesmo é quem faz com que aconteça segundo a sua vontade. Nós vemos isso em Efésios. Deus é aquele que faz. E agindo o Senhor, quem é capaz de impedir, não é, meu irmão? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, meu irmão? Glória a Deus. O pessoal já está entrando em ritmo de férias aí, né? Muita gente talvez já em viagem. Mas nós que, pela graça de Deus, estamos aqui, vamos seguindo, acompanhando a palavra do Senhor. Eu vou pedir a você que abra comigo sua Bíblia, você que trouxe sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11. O Evangelho, segundo os relatos de Mateus, não é? No capítulo 11. Arigatô. Quem achou, diga amém. Amém. Estou escutando as folhinhas aí. Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ver do verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. E João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Até aqui, meus irmãos. Aí onde você está, fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de mais uma vez, Senhor, não somente ouvir, Senhor, a Tua palavra, mas sobre ela refletir no coração. Por isso pedimos, Pai, que em nome de Jesus seja o Teu Espírito Santo a falar conosco, Pai, a partir de mim e a todos os meus irmãos, Pai, que o Senhor faça cessar toda a voz humana, toda a preocupação, mas que em nome de Jesus possamos elevar os nossos olhos, Pai, para o alto, de onde vem o nosso socorro, e do Senhor, Pai, sermos alimentados nessa noite. Nós assim oramos, Pai, e te agradecemos desde aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Dúvida. Você já teve dúvida na sua vida? Eu imagino que sim, não é? Talvez você esteja em dúvida agora, não é? O que eu vim fazer aqui? Ou se não, é, pensando, poxa vida, poderia ter comido um miojo hoje, mas sei lá, será que agora à noite eu como miojo ou não? Não é? Talvez a dúvida esteja pairando sobre a sua cabeça, não é? E a dúvida é algo interessante porque nós temos dúvidas sobre coisas bem simples e às vezes sobre coisas complexas, não é? De manhã eu percebo, principalmente minha esposa, na hora de vir para a igreja, tudo, né? Será que eu ponho essa roupa? Será que eu ponho aquela? São coisas complexas para a mulher, né? Cor de cabelo e tantas coisas assim. Mas, além das coisas que são triviais ao dia a dia, não é? Nós temos dúvidas também naquilo que é mais complexo, decisões muito difíceis da vida da gente. Como, às vezes, uma mudança, uma situação em que trará uma novidade muito diferente da realidade que nós já estávamos acostumados. Então, a dúvida, ela incomoda. A dúvida, ela tira a paz, não é? E não foi diferente, meus irmãos, com as pessoas e aqueles que são os personagens bíblicos. Por mais, não é, que aparentemente sejam pessoas firmes na sua fé e no estabelecimento da sua conduta, nós encontramos pessoas que têm dúvidas. Dúvidas sobre o seu proceder, sobre o caminhar, o dia de amanhã e tantas coisas assim, não é? Então, se você hoje tem dúvidas, e se você está com dúvidas no seu coração,
eu queria te dizer algo, você não está sozinho. Pelo menos nós dois aqui hoje, aleluia. Isso conforta a gente, né? Quando a gente percebe que a gente não está sozinho, aí a gente às vezes, que nem os brasileiros, né, que depois de perder o jogo na sexta-feira, estavam torcendo para a Argentina também perder. Porque o negócio não é só perder, mas é alguém perder junto, entendeu? Para a gente não estar sozinho nesse negócio. Mas, graças a Deus, a Argentina... Antes que eu apanhe aqui de alguém que não vai contra, ou melhor, que não gosta de los hermanos, né? Você não está sozinho, meu irmão. Eu também tenho dúvidas. E não são só dúvidas que nós dois temos, ou nós todos aqui temos, mas há personagens bíblicos, não é, que nós encontramos nessa condição. E falávamos aqui há pouco sobre um homem chamado João Batista. João Batista que estava preso e mandou os seus discípulos fazerem a Jesus uma pergunta. Para falarmos de João Batista, eu queria primeiro falar do pai dele. Você se lembra quem foi o pai de João Batista? Começa com Z e termina com Zacarias. Zacarias. Vá comigo lá em Lucas, no capítulo 1. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1. Um pouquinho aí para frente, não é? Capítulo 1 de Lucas. Bora tirar a teia de aranha que às vezes fica instalada na Bíblia aí, né? Tem uns irmãos aí que a Bíblia fica dura nas páginas lá do Salmo 90, 91. Capítulo 1 de Lucas. A Bíblia diz aí no verso 5, olha só: no tempo de Herodes, o rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, e que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, a sua mulher, também eram descendentes de Arão. Estes são os pais de João Batista, ambos da linhagem, não é, sacerdotal, descendentes da tribo, não é, que trabalham e exercem funções no templo. E o seu pai, Zacarias, ambos já de idade, estavam ali trabalhando, servindo no ofício. E eram pessoas que já estavam, não é, talvez ali já acomodadas ou até conformadas com a realidade, porque já tinham certa idade e não tinham filhos. E naquela época, se você fosse mulher, não é, ou você mulher que vivesse naquela época, não ter filhos era algo muito complicado, porque poderia significar, na tradição do povo, que você não era abençoada pelo Senhor, porque os filhos são bênção de Deus. E se não tem filhos é porque não tem a bênção do Senhor. E havia uma certa discriminação. Então, talvez quanto mais filho tivesse, mais bem vista fosse, não é? Então, se você fosse aí, talvez, não é, uma mulher com 10, 15, 25 filhos, aleluia, não é? Uma por ano, vai nascendo um por ano, né? Aleluia. Uma fábrica de geração de filhos. Uma pessoa muito abençoada. Mas Isabel não tinha. E já estavam até meio que conformados. Até que um dia, quando do momento de Zacarias trabalhar no templo, estava na sua semana, havia ali um revezamento. Zacarias chega naquele lugar para trabalhar, meus irmãos, e ele é visitado por um anjo. Ele é visitado pelo anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, meus irmãos, olha aí comigo no verso 11, diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. E quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, a sua oração foi ouvida, e Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você dará o nome de João. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou aquilo que é objeto da tua oração a vida toda? Que Deus abençoasse com o filho. E isso não vem, esse dia não chega, e um dia você está lá trabalhando, de repente, aparece um anjo na tua frente. E este anjo diz: abençoado és tu, porque agora tua mulher dará luz a um filho. Bom, o que uma pessoa normal faria, não é? Desmaiaria, caía, batia a cabeça, porque assusta com o anjo aparecendo, não é? Tanto que o anjo diz: calma, Zacarias, não temas, mas ao contrário, se alegre, porque a tua oração foi ouvida. E depois de dizer que a mulher dele, Isabel, teria um filho, no coração deste homem, chamado Zacarias, não veio paz e não veio alegria. Mas o que é que veio? A dúvida.
a bendita ou a maledeta da dúvida. E ele pensa, uai, mas como é que isso vai acontecer, né? A gente já viu outros personagens questionando Deus, mas como é que isso vai acontecer? Eu já sou velho, minha mulher já é velha, como podem então dois velhinhos darem à luz uma criança? Isso parece algo inatingível. E a dúvida toma conta do coração de Zacarias. Mas o anjo diz que ele não só nasceria, como dá também o nome da criança. O nome da criança há de ser João. E olha a continuidade no verso 14. Não é qualquer criança que está nascendo, mas está nascendo aquele que também foi profetizado. No verso 14 diz: e ele será motivo de prazer e alegria para você, Zacarias. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, e ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Diante dessas palavras do anjo, em vez do coração desse homem se encher de alegria, ele se enche de dúvida. Já pensou, o anjo do Senhor aparece a você, diz que você vai ter um filho, e não só que você vai ter um filho, mas que este filho será grande aos olhos do Senhor. Um homem de Deus, um homem que fará diferença no seu tempo. Hoje em dia parece que essas coisas, não é, estão meio difíceis, porque os crentes estão escondidos em algum canto. Não tem mais gente fazendo diferença. Hoje, crente e pessoas do mundo são muito parecidas. É difícil você perceber quem é quem, não é? Mas o anjo disse para Zacarias: este será grande aos olhos do Senhor. Vai lhe trazer muitas alegrias a você e a sua esposa. Olha a continuidade ali, não é? No verso 16. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Se você se lembra do final do livro de Malaquias, você vai perceber que essas são as profecias de Malaquias. Ora, aquele que havia sido profetizado que viria para abrir o caminho do Senhor, era este Zacarias, a quem o anjo agora está dizendo que vai ser o teu filho, e que você vai chamar ele de João. Poxa, não é uma pessoa que não conhece a Deus, é um sacerdote, é alguém que trabalha no templo, trabalha fazendo todo aquele ritual, acompanha os sacrifícios, conhece como as coisas funcionam, é letrado, sabe ler, portanto, e nas suas leituras lê os livros proféticos, conhece a história do povo, sabe o Deus que tem, que livrou o povo de tantas situações, tira do cativeiro, liberta do Egito, faz Gideão, com apenas 300 homens, derrotar um exército inteiro. Ele conhece todas essas coisas. Não é um panguão que está chegando lá agora e fala: peraí que eu vou acender uma vela aqui na... Opa, apareceu um anjo. Mas é alguém que sabe e conhece a história. E aí no verso 18, olha aí a reação de Zacarias, não é? E Zacarias perguntou ao anjo: como eu posso ter certeza disso? Eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Então no coração dele, em vez de alegria se manifestar, vem a dúvida. Bom, você conhece a história, eu acho que você já lembrou, não é? Do que acontece com Zacarias. O anjo diz para ele: por que você duvidou? Você vai ficar, mudo, até que tudo isso aconteça. Vai emudecer. Silêncio no rádio. Isabel agora vai ter paz em casa, porque você não vai falar uma palavra. Não é? Talvez Isabel tenha dito assim: ô glória, esse homem ficou quieto. Ou não. Acontece que agora ele vai para casa, não é? E tenta com gestos, cata lá uma tabuinha e começa a rabiscar. Você já viu aquele joguinho que você tenta fazer um desenho e a pessoa tenta adivinhar o que é? Aí a pessoa faz uma bolinha, você fala assim: bola? Não. Biscoito? Não. O que é isso? Aí é uma cabeça. Você fala: ô louco, isso é uma cabeça, né? E assim foi Zacarias tentando explicar para Isabel: Isabel, você vai ficar grávida, minha filha. Só que tudo com gesto e com plaquinha.
Mas veja a diferença da reação de Isabel, não é? Verso 24. E depois disso, Isabel, a sua mulher, engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então do lado você tem o pai. E o pai, sacerdote. Para quem conhece a palavra de Deus, sabe a importância, não é, do papel do homem na sua casa, para ensinar o evangelho, para conduzir a vida espiritual da sua família. Ele duvidou e foi silenciado. O anjo disse: ó, nem uma palavra mais, até que tudo isso aconteça. Agora a Isabel está em festa, meu irmão. Porque para o homem, não ter filhos, puxa vida, né? Foi a mulher que tu me deste aí, que não né? Mas para a mulher era uma humilhação. Veja o entusiasmo de Isabel no verso 25, e ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação diante do povo. Do lado um pai, que no momento da palavra ele teve dúvidas. Do outro lado a mãe, que não só creu na palavra, como ela começou a sentir no seu ventre. Ela começou a sentir, esse mover do Senhor trabalhando, fazendo com que aquelas pecinhas mais velhinhas, aquele carburador que já não funcionava direito, Deus, pelo seu toque divino, fez com que tudo ali funcionasse, gerando uma criança. E já haviam 5 meses, até que outra pessoa é visitada, é Maria. E a ela também é dito, que ela seria a mãe, mas não de uma criança qualquer, não de uma criança somente especial, mas ela seria a mãe do Filho de Deus. E no momento ali, o anjo diz: olha, a tua parente Isabel também está grávida. Vai lá, dá uma conferida, dá um passeio lá, faz uma visita. E a Bíblia diz que quando Maria faz uma saudação, ela viaja e passa 3 meses lá com Isabel, mas quando ela chega e faz uma saudação talvez seja salve, ou como os crentes fazem, Shalom Adonai, paz do Senhor, graça e paz, minha irmã, eu sei lá, ô Isabel, tudo bem? Há quanto tempo? A saudação de Maria, meu irmão, fez com que a criança no ventre de Isabel, mexesse. E olha aí comigo, no verso 39 do capítulo 1, e naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e algo acontece, meu irmão. A Bíblia diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. João Batista, diz a palavra, o anjo dizendo a Zacarias, desde antes do seu nascimento, ele já será cheio do Espírito Santo. Agora Isabel, a sua mãe, ao ser saudada por aquela que no seu ventre carregava o Salvador, percebe ali o seu bebê se agitando, e ela fica cheia do Espírito Santo, pela presença do Senhor que vinha no ventre de Maria. E João, ainda Joãozinho, dá aquela chacoalhada, e que coisa maravilhosa. Mas ela não somente creu, Isabel, ela não somente creu, mas ela sentiu, ela viveu, ela experimentou aquilo que foi a palavra do Senhor para Zacarias, dizendo a ele que ele seria pai, e um pai de um menino que traria muitas alegrias, E o tempo passa, Maria ficou ali cerca de 3 meses junto com Isabel. Isabel já devia estar com 5 para 6 meses. Então, quando Maria deixa, estava perto do nascimento de João Batista, e aí ele nasce. João Batista nasce, E quando ele nasce, já dando 8 dias pela tradição, eles vão levar João Batista para ser apresentado no templo, porque Zacarias é um sacerdote, é uma família que respeita as tradições, seguem as tradições, são fiéis,
A Bíblia fala que este casal, Zacarias e Isabel, são pessoas, não é, bastante piedosas, ou seja, que dão atenção, levam a sério a palavra. Tem o seu coração, não é, no Senhor. E aí eles vão lá, deu 8 dias, eles vão até o templo. E quando chega lá na hora, olha só que interessante, não é? As pessoas queriam dar um nome para o bebê, o Joãozinho, queriam dar um nome para ele. E aí os sacerdotes, vendo a incapacidade do pai de falar, porque Zacarias até então estava mudo. Ora, por que ele estava mudo? Disse o anjo que ele ficaria mudo até que tudo isso se cumprisse. Mas o bebê já não nasceu? Já nasceu. Então já se cumpriu tudo? Ainda não. Por que ainda não? Porque o anjo disse que ele teria um filho. O filho nasceu. E que esse filho se chamaria João. O filho já chamava João? Então ainda não acabou. E aí as pessoas, bom, então vamos dar um nome para esse neném. Qual vai ser o nome do neném? Ora, vamos dar o nome do pai. Vai chamar Zacarias Júnior. Né? Vai ser chamado Zacarias. E aí se levanta a Isabel. Imagina uma mulher, no meio daquela almarada, uma mulher lá no templo, mulher que não se pronunciava, ela fala, não vai chamar Zacarias coisa nenhuma, não. O nome dele é João. E aí todo mundo, mas como João? Não tem ninguém na família que chama João? Que mané é João? Vai chamar Zacarias. E aí olham para Zacarias. E aí, Zacarias, como vai chamar esse neném? Aí a Bíblia diz que ele pega uma plaquinha e começa a escrever. E quando ele vira, está escrito assim, o nome dele é João. E ao dizer o nome dele é João pela plaquinha, se cumpre tudo o que havia de se cumprir. E o que acontece com Zacarias? Aí a tagarela solta, né? E aí a Bíblia diz que ele começa a falar, mas ele só começa a falar, meu irmão, leia aí comigo, não é? No verso 62. Capítulo 1 de Lucas, no verso 62. E a palavra diz que, então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como é que a criança, não é, iria se chamar. E ele pediu uma tabuinha, e para a admiração de todos, ele escreveu, o nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou, e começou a falar, louvando a Deus. E todos os vizinhos ficaram cheios do temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falavam sobre essas coisas. E todos os que ouviram falar se perguntavam, ora, o que vai ser deste menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Acaba aqui a história? A história? Não. Veja o versículo seguinte, 67. E o seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Meus irmãos, diante da realidade do cumprimento das promessas de Deus, e que às vezes no coração da gente surgem dúvidas, será? Mas e se? Mas como será? Etc. Não é? Diante da realidade do cumprimento da palavra de Deus, este homem agora foi cheio do Espírito Santo. A sua família toda cheia do Espírito Santo. Um bebê que ainda nem havia nascido, já era, desde o ventre, cheio do Espírito Santo. A mãe se encheu com o Espírito Santo na saudação do Salvador, de Maria, a mãe do Salvador. E agora o pai, ao ver-se cumprir tudo aquilo que um anjo havia lhe dito, não é? Agora também foi cheio do Espírito Santo. Dúvidas, meus irmãos, que acontecem na vida de todos nós. Dúvidas, não é? Deus dá uma palavra a você. E aqui eu não estou me referindo a nenhum tipo de manifestação pentecostal, mas a própria palavra, a Escritura, onde ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. E alguém vai dizer, será? Será que todas as coisas mesmo? Não, o cachorro fez xixi no meu pé aqui vindo para a igreja. O que isso coopera para o meu bem? E a gente fica em dúvida, porque a gente não compreende. E não compreende, meu irmão, porque a mente que coordena todas essas coisas é infinitamente maior, é infinitamente superior que a minha e que a sua. E aí vem as dúvidas. Será que Deus faz mesmo?
Será que as mãos do Senhor continuam operando? Ah, mas eu estou orando há tantos anos pela minha cura, eu estou orando há tantos anos para que aconteça não sei o quê, e nada acontece. Será? E vêm as dúvidas. E por vezes nós somos silenciados espiritualmente porque duvidamos do Senhor. Duvidamos do cumprimento da sua palavra. Duvidamos que é Ele quem controla, quem rege o universo, meu irmão. Dúvidas. Numa família como essa, o pai teve dúvidas. Será que o filho também teve? Vamos voltar agora para o Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 11, onde nós começamos a leitura. Mateus, o capítulo 11. Volta aí, meu irmão, pagininhas para trás. Mateus, capítulo 11, achou aí? Diga amém. Amém. Aleluia. Os irmãos estão aí pelo smartphone. Glória a Deus. E no capítulo 11, no verso 1, meus irmãos, era recente o ministério público do Senhor Jesus. Se você conhece João Batista, não é? Sabe quem ele é? Lucas, lá no capítulo 3, vai dizer quem é João Batista, vai dizer do seu ministério, que desde criança ele já é conduzido para o deserto, ele vive ali a sua vida, ele não se veste como as pessoas se vestem, ele tem uma vestimenta diferente, ele não se alimenta como todas as pessoas se alimentam, mas ele tem uma alimentação diferente. E Deus levanta ele como sumo sacerdote, num tempo em que haviam sumos sacerdotes, não é? Parece esquisito dizer assim, mas haviam pelo menos 2. É o que narra lá Lucas no capítulo 3. Estavam lá no templo, vestindo, não é, de todo o seu luxo, mas João estava no deserto. A voz que clama no deserto, a voz do Senhor, levantada por Deus para abrir o caminho do Senhor, não estava no templo, estava no deserto. E ali ele vai desenvolvendo a sua obra e ele vai pregando o arrependimento, o batismo do arrependimento. E não se engane, meu irmão, que hoje em dia se prega muito o evangelho da aspirina, viu? Não se engane. Pessoas pregando por aí sobre a graça e glória a Deus pela graça. Mas a graça, ela se manifesta no arrependimento, meu irmão. O perdão de Deus se manifesta no arrependimento. Tem gente querendo perdão, mas não quer se arrepender. E aí, fica por aí. Lembre-se de João Batista que preparou o caminho do Senhor. A pregação do arrependimento. João Batista é conhecido, não é, pelas suas palavras contundentes, onde ele certa vez chamava as pessoas de raça de víboras. Traduzindo isso, seus corintianos. Alguma coisa dessa linha. Você entendeu, né? E assim vai. E esse homem agora de palavras, não é, contundentes, vinha e pregava, e quantas pessoas, através da sua pregação, porque ele era cheio do Espírito Santo, se voltavam agora para o verdadeiro Israel, e não para uma tradição judaica que conduzia as pessoas ao erro, mas se voltavam para o Senhor, exatamente como o anjo havia dito que seria a vida e o ministério de João Batista. Até que lá no momento, ele lá no Jordão, batizando aquelas pessoas, chega um grupo de fariseus até ele. E aí o grupo de fariseus olha assim, ei, João, você está usando essa camisa amarela aí? Né? Quer dizer que você então é um pregador da palavra? E aí João, sim, sou eu mesmo. Então quer dizer que você é alguém escolhido por Deus e tal. E aí ele começa a fazer uma série de perguntas, até que finalmente eles deixam o rodeio de lado e falam, é você o Messias, João? Aí diz, não, Messias não. E olha, nem de dar uma amarradinha na sandália dele eu sou digno. Mas se você prestar atenção, você vai dar uma olhadinha para a sua direita aí, e você vai ver ele chegando, porque exatamente naquele momento, a Bíblia diz que vem se aproximando o Senhor Jesus. Eis que breve virá ele, ó, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João Batista, não é, tem aquele momento maravilhoso, que faz ali, celebra o batismo de Jesus. E logo em seguida do batismo, o que acontece? Teve jantar na igreja. Fizeram uma festa na igreja. Em seguida do batismo, se ouve dos céus uma voz dizendo, este é meu filho amado,
em quem eu me comprazo. E vem descendo uma pombinha, uma ave branca, é o Espírito Santo do Senhor, e que pousa e repousa sobre o ombro de Jesus, para que ninguém tivesse dúvidas, mas cadê este aqui? Ninguém tem dúvidas de quem é o Filho de Deus. Tampouco João, porque não somente desde o seu nascimento, ele tem uma vida diferente, porque Deus o conduziu de maneira diferente, como diante de todos, sem que ninguém soubesse. Ao se aproximar, Jesus, ele diz, olha aí, ele chegando aí, este é o Messias. Eu não, este é o Messias. Você acha que João teve dúvida ao ver Jesus chegando? Será que ele é o Messias? Não é. Ou senão ele pensasse assim, né? Jesus, deixa eu dar uma olhada na sua sandália. Deixa eu ver se eu consigo amarrar. Se eu conseguir amarrar, esse não é o Messias. Será que teve dúvidas no coração de João Batista? Sim ou não? O seu pai teve dúvidas quando veio a palavra do Senhor através de um anjo. Mas quando João vê o Senhor chegando, mas não tem dúvida, ele fala, este batiza, não é, com o Espírito Santo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Não tinha dúvida no seu coração. Nenhuma. Passam-se os dias, Jesus é conduzido ao deserto, não é? É o início do ministério público do Senhor Jesus, ao completar os 30 anos, como havia de ser pelo sacerdócio, não é? A partir dos 30 anos. E Jesus começa então a sua empreitada. O que acontece com João Batista? Ele vai preso. Herodes, agora o filho, não é? Manda prender pelas acusações do seu envolvimento com mulheres de familiares. E agora João está preso. E nessa condição na cadeia, vem o texto no capítulo 11 que nós estávamos lendo. Mateus 11, não feche sua Bíblia. Verso 1, olha só. E quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Jesus tinha acabado de mandar a turma, vai lá evangelizar, minha gente, bora lá. E agora ele sai pregando na Galileia. E Jesus está por ali, fazendo a obra, o seu ministério, pregando a palavra. E olha aí o verso 2. Lá da prisão, não é? João estava ouvindo a CBN, talvez, e escutou que Jesus passava por ali. Ou a Jovem Pan, depende de qual que você gosta. E aí no capítulo 11, no verso 2, diz, e João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? João Batista estava na prisão e ouviu falar do que Jesus estava fazendo. E o que Jesus estava fazendo, meu irmão? Ora, se não pregando a palavra, se não curando pessoas, se não libertando pessoas, não é, de demônios, se não pregando ali, manifestando perdão para aqueles que se arrependiam. Ora, o que fazia Jesus, se não seu ministério público? E João, ao ouvir isso da prisão, ao ouvir que todas essas coisas estavam acontecendo, sendo ele alguém que foi separado do ventre, no ventre da sua mãe, para preparar o caminho do Senhor, este que agora começou a trabalhar, a quem ele teve, não é, a oportunidade de participar no momento do batismo, de ouvir a voz do Senhor, dizendo que este é o Filho, aquele a quem Moisés disse que viria, um profeta semelhante a ele. Agora ele ouve falando sobre as obras que Cristo estava fazendo. Cristo, Messias, Cristo, a mesma palavra. E aí João faz um pedido aos seus discípulos. Porque enquanto João Batista pregava no deserto, enquanto João Batista seguia o seu ministério na preparação do caminho do Senhor, homens, percebendo o Espírito Santo agindo através de João Batista, começaram a segui-lo. E haviam pessoas que seguiam João Batista. E ainda preso, esses continuavam com ele ali, indo até ele, sabendo como ele estava, não é, se informando e levando informações, até que João Batista faz um pedido, verso de número 3.
perguntem para Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Diante dessa pergunta, meu irmão, o que será que passa no coração de João Batista? Será que passa dúvida? Talvez ele está lá preso e possa pensar: puxa vida, apontei para as pessoas todas ali que era Jesus, o Messias, mas eu estou aqui preso. Vá lá comigo no capítulo 3 de Lucas, meu irmão. Vamos ver o que é que Lucas narra que é a pregação desse homem chamado João Batista. No capítulo 3. Capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas. Quem achou, diga amém. Oh, glória. Quem achou, diga peraí. Achou. No capítulo 3, olha só o verso 3. Ele diz assim: e ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Essa era a pregação de João Batista, a pregação do arrependimento. Ele falava sobre ali o nivelamento. Mais à frente ele vai dizer que o machado vai cortar ali no toquinho das raízes, e aquilo que não serve vai ser lançado ao fogo, porque este batizará com o fogo, e é o fogo, não o fogo como as pessoas cantam na igreja, dá o fogo, manda fogo, mas é o fogo, meu irmão, da condenação, é o fogo do juízo. E aí de repente esse homem agora está preso. Esse que pregava livremente e pregava, não é, aos pulmões, de maneira veemente e contundente, agora está preso. E de volta lá ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11. Olha, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Bendito aquele que inventou essa fitinha, tá vendo? Porque quando você muda, depois é só você fazer assim, ó, tchup, tchup. No capítulo 11 de Mateus, o que é que diz lá? A pergunta que ele faz para Jesus. Verso 3. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Lucas, lá no capítulo 7, também narra este mesmo evento. Mas vamos nos ater aqui em Mateus, não é? O que você pensa no seu coração? Que João Batista teve uma duvidazinha, porque ele ficou preso, não serviram um pão com bolachinhas de manhã, e ele falou: puxa, eu acho que Jesus, não é, se esqueceu de mim aqui. Meus irmãos, há quem diga que João Batista realmente teve dúvidas. Será que Jesus é mesmo quem ele disse que é? Será que Jesus é mesmo aquele que eu senti no meu coração que ele seria? Será que eu ouvi vozes que vieram do além e não era o Senhor? Será que aconteceu alguma coisa? Há quem diga que João Batista teve dúvidas, mas não parece ser o caso deste homem. É razoável perceber que ele manda os seus discípulos até Jesus, para que estes discípulos vejam quem de fato é Jesus. Não somente escutem falar do que é Jesus, mas que vejam, contemplem e ouçam dele o que está fazendo. Então João Batista manda os seus discípulos perguntarem a Jesus. E olha o verso 4. Os discípulos então foram, de maneira obediente, foram até Jesus, encontraram com o mestre e perguntaram. E Jesus respondeu: agora voltem, falando aos discípulos, e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ora, os discípulos estão lá com João Batista,
Não são os discípulos de Jesus, mas aqueles que seguiam João Batista. Aí vem esse pedido de João. Vai lá perguntar se ele realmente é o homem. E aí eles vão. Senhor Jesus, recebi um pedido de João Batista, que está lá preso, não é? De que eu perguntasse se é o Senhor mesmo ou se eu tenho que esperar outro, né? E o texto de Mateus aqui vai dizer que Jesus responde prontamente. No livro em Lucas, não é, no capítulo 7, ali a partir do verso 21, não precisa abrir não. Depois você confere em casa, tem que ser bereano, hein, irmão? Vai conferir mesmo. A Bíblia diz que diante dos olhos dos discípulos de João Batista, Jesus começa a curar cegos, Jesus começa a curar leprosos, Jesus cura endemoniados, diante dos olhos daqueles que vieram perguntar, será que é mesmo o Messias? Jesus faz essa obra na frente daqueles homens. E tendo feito isso, verso 4 do capítulo 11 de Mateus, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo do testemunho dessas pessoas e vendo. Testemunhas agora oculares. Contem a João. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus agora não só responde à pergunta, mas ele faz sinais e sinais miraculosos. Não são meros milagres, como se milagre fosse mero milagre, não é? Mas são sinais miraculosos. Qual a diferença de milagre e de sinal miraculoso? Milagre é um milagre. Sinal miraculoso é um sinal miraculoso, entendeu? Milagre, meu irmão, Deus manifesta. Sinal miraculoso, só o Messias manifesta. Para que todos vejam e saibam que ele, de fato, é o Messias. E sinais miraculosos ali são feitos. Cegos veem. E uma vez pregando sobre isso, eu falei que cegos ouvem, surdos veem. E eu inverti as coisas aí, né? E aqueles homens ali agora maravilhados daquilo que João já tinha no seu coração e já sabia, mas percebendo que era próximo o momento da sua partida, ele diz àqueles discípulos, vão lá, vão até lá, vejam, esse é o Messias, e agora é com ele, caminhe com ele. Não é dúvida no coração, mas é uma orientação. É isso que você e eu devemos fazer na nossa casa, meu irmão. É isso que você e eu devemos fazer quando nós sentimos dúvida. Está com dúvida, meu irmão? Vá até Cristo. Você está com dúvida no coração? Vá até o Senhor. Ore, clame, leia a palavra. Está com dúvida? Está sentindo no coração aflição? Não vá buscar na fifi da vizinha. Não vá buscar na televisão ou lá naquele youtuber que é bom, aquele que fala cantado, cheio de bons conselhos e tudo. Vá na fonte. Ou vá à fonte. Vai buscar em Jesus, é nele. E João Batista faz exatamente isso, meu irmão. É razoável perceber que João Batista está induzindo os seus seguidores. Não é mais comigo, não. Minha obra já está quase completa aqui. Este é o Senhor, este é o Salvador. Vá até lá. Sabe, pai, sabe, mãe, o que você tem que fazer com o seu filho? Não é ficar lá gastando tempo na argumentação, mas encaminha ele para Jesus. Fala, vai ter com o Senhor. Vai você experimentar, vai você ter a sua experiência com o Senhor. Agora, sabe o que acontece com muitos pais? São zelosos em ir até o templo para apresentar a criança, mas depois não apresentam a criança quem é o Cristo a quem ele foi apresentar. Sabe o que nós devemos fazer em casa? Com a nossa própria vida, quando vem dúvidas, nós devemos ir até o Senhor. Foi o que fez João Batista. O seu pai teve dúvidas e foi silenciado. E silenciado, meu irmão, porque havia um silêncio de em torno de 400 anos que não se levantava um profeta depois de Malaquias. Pelo menos não um que tenha sido registradas as suas palavras. 400 anos. Se você tem uma folhinha branca na sua Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento, ela tem uma função. A gráfica não errou.
Ela serve para mostrar que houve um intervalo, um silêncio chamado silêncio profético, ou período intertestamentário. E aí este silêncio é quebrado. Quebrado através de quem? De João Batista. E o seu pai foi silenciado. E só quando viu a obra completa, segundo o anjo, abriu a boca de novo. E assim foi a quebra e o rompimento do silêncio. E o último dos profetas, segundo o Antigo Testamento, se levanta. E agora este, cheio do Espírito Santo, induz as pessoas até Jesus. Vai lá perguntar se tem que esperar algum outro. No seu coração havia certeza, mas talvez os seus seguidores não. Dúvidas, meus irmãos, que se levantam no coração. Será que é de Deus mesmo? Será que não é? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus não vai fazer? Aqueles discípulos, quando foram até Jesus, eles viram, eles experimentaram. Assim como Isabel ficou cheia do Espírito Santo ao experimentar da presença de uma criança naquele ventre. Quem é essa criança? Era a pergunta que os discípulos faziam. No meio de uma tormenta, quem é este? Que até os céus e o mar obedecem à sua voz. Quem é esse? Olha que pergunta retórica. Quem é? É o Salvador. É aquele que disse em Isaías que viria e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. E eles agora viram e contemplaram que na presença de Jesus, coisas acontecem. E o que acontece na presença de Jesus? Verso de número 4. Voltem e anunciem a João. O que acontece? Os cegos, verso 5. Os cegos veem. Olha aqui para mim, você está me enxergando? Quantos dedos eu tenho em cada mão? Hã? Você está me enxergando? O irmão ali que estava dizendo que estava difícil de enxergar, né, pela idade. Mas está me vendo, irmão? Oh, glória! Mas eu tenho que dizer que eu também, viu, irmão? Uma hora que chega assim muito perto, dá uma embaranhada aqui, viu? Mas de longe dá para ver ainda. Você está me vendo? Será que é dessa cegueira só que Jesus cura? Ou será que todos nós éramos cegos e o Espírito Santo de Deus abriu os nossos olhos? Sim ou não? Efésios capítulo 2, verso 1 diz: vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. No capítulo 2, do verso 5, vai dizer: mas que deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda éramos mortos. Pela graça sois salvos. E o que é isso, meu irmão? A vida inteira, a palavra de Deus esteve diante de você, mas num determinado momento da sua história, Deus lhe abre os olhos para que você contemple a sua verdade. E não é em qualquer momento, não. E ao contrário do que o Papai Noel faz, né? O Papai Noel dá tudo o que as pessoas pedem, supostamente. Aquele fofinho de barba branca e vestes vermelhinhas, né? É só você pedir e ele te dá, se você for um bom menino. Jesus não dá aquilo que nós pedimos, mas ele dá aquilo que nós precisamos. E nós precisávamos porque estávamos mortos na nossa transgressão e no nosso pecado, afastados de Deus, distante das promessas. O nosso destino era o inferno. Éramos filhos da desobediência. É assim que Paulo nos descreve lá no capítulo 2. Em Efésios. Mas num determinado momento, e não foi em qualquer hora, mas há um momento em que, exatamente segundo a vontade do Altíssimo, em que você já percorreu por muitos caminhos até chegar naquele dia e naquele exato momento, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os teus caminhos te conduziram até o Senhor, porque Deus conduziu os seus passos. Disse ali Davi: antes, ali no ventre da minha mãe, todos os meus dias já estavam escritos nos seus livros. Se você olhar para a sua vida antes da conversão, e a partir do momento em que você se converteu, se você já tem experiências com o Senhor, é fácil de perceber que Deus te fez passar por algumas situações para conhecer
quem é o Deus da graça. Os cegos veem. Os surdos ouvem. Ora, o que diz a palavra do Senhor, lá em Marcos, no capítulo 4, não é? O Senhor Jesus está falando logo no início sobre a parábola do semeador, aqueles solos que são bons solos e aqueles solos que não são bons solos. Ou seja, a semente ali não prospera, mas no bom solo a semente prospera a 30, 60, 100 por um. E por que tem solo que a semente vai e tem solo que a semente não vai? Qual que é a diferença de um para o outro? O ouvido. Por isso, em seguida, o Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Será que Jesus estava discriminando os que são deficientes, os surdos? Será que Jesus estava, né? É isso mesmo, surdo não vai ouvir não agora. Será que era isso? Quem tem ouvidos, porque pela graça, pelo dom do Espírito Santo, os seus ouvidos, ou como se diz lá no interior, as suas ventas, foram abertas. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Porque não são todos que ouvem. Como assim, pastor? De onde o senhor tira isso? Palavras do Senhor Jesus. Capítulo 10 do Evangelho, aí segundo Lucas, vá lá comigo. No capítulo 10. Melhor, João, não Lucas. Estamos tão em Lucas aqui que... É para tirar mais um pouquinho de teia de aranha aí, viu, irmão? Você que não usa muito aí, tem que passar a usar. No capítulo 10, olha só o que diz o Senhor Jesus, não é? No verso 22, vejam aí. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno, e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. E os judeus reuniram ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Se é o Messias, é aquela comissão dos fariseus, né, investigativa. Será que é? Porque tinha um monte de gente que se levantava dizendo que era, né? E aí respondeu Jesus: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Essa palavra de Jesus é muito direta, clara e objetiva. Só não entende que não quer. Você não entende, você não crê, porque você não é a minha ovelha. A minha ovelha entende, a minha ovelha me ouve. Verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos e ninguém as pode arrancar das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus disse: eu mostrei muitas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E responderam os judeus: nós não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. E respondeu Jesus: não está escrito na lei de vocês, e eu disse, vocês são deuses? E o diálogo vai seguindo até o momento em que Jesus de novo diz: vocês não ouvem, porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não são filhos do meu Pai. Vocês seguem aquilo que o pai de vocês diz, e o pai de vocês é o diabo. Palavras duras do Senhor Jesus. Por isso há aqueles a quem o Senhor, pela sua graça, abre os olhos para enxergar, abre os ouvidos para ouvir. Ele diz aqui no capítulo 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe, meu irmão, o que acontece na presença do Senhor Jesus? E nós estamos num dia em que se comemora e se celebra a palavra de Deus, a Bíblia, o dia da Bíblia hoje. E como diz em Isaías 55, verso 11, toda palavra ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que é a palavra ou que é a vontade de Deus para quando esta palavra foi lançada. E Deus faz cumprir, segundo a sua vontade. Estamos também em dezembro. E o que se celebra em dezembro? Para cristãos, né? Se celebra
o Natal. O nascimento do Senhor Jesus, o nascimento do Rei dos Reis. Este, não é? Que João Batista conheceu ainda no ventre da sua mãe. E que se animou ali no ventre da mamãe. E que nasceram, seguiram os seus ministérios segundo o propósito de Deus. O que acontece na presença de Jesus? A cura, meu irmão. A libertação. Sabe, existem coisas na vida da gente que nós oramos e clamamos a Deus e pedimos a Deus. E a Bíblia nos incentiva a orar, nos incentiva a clamar e a pedir. Mas a palavra também diz que Deus faz aquilo que Ele tem no coração. Nem sempre o que você pede é algo que de fato vai lhe fazer bem. Nem sempre o que você pede está, não é, em conformidade com a vontade do Senhor. E o Senhor, sendo um Pai zeloso, o que Ele vai fazer? Ele vai lhe dar aquilo que não lhe faça bem? Ele vai lhe dar, não é, aquela salada de tomate. Mas é um tomate que está vencido faz uns 3 meses. Ele está verde, não porque era verdinho, mas de tanto fungo assim. Deus vai cortar aquela cheia de bigatinho. Fala assim, come meu filho, come. Come abacate, meu. Come aí a saladinha. É isso que Deus faz comigo e com você? Mas eu queria tanto aquela salada, eu orei tanto e Deus não me manda. Ou será que Deus, como diz o Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você olha para mim, pois é, nada me faltará, mas está faltando. O Salmo 23, meu irmão, é a leitura de um pastor de ovelhas, Davi, olhando para a sua ovelhinha e escrevendo sobre o comportamento de uma ovelha. E ele olhando para aquela ovelha, logo em seguida faz a seguinte expressão: ele me faz deitar em pastos verdejantes. Aí alguém pode achar isso muito bonito, muito romântico, né? Eu vou deitar num pasto bonito, com aquele vento soprando, assim, aquele sol maravilhoso. Se você vê uma ovelha num pasto, você vai entender. Ela arrebenta com aquele pasto, porque ela é muito voraz, ela é ansiosa, ela quer comer o pasto inteiro. Onde uma ovelha vai se deitar calmamente num pasto verdejante? Porque Deus tira o que você não precisa. Por isso não lhe falta nada. Deus tira. Sabe, meu irmão, Jesus ele veio, não é? E na sua presença, a cura. Mas eu estou clamando há tanto tempo por essa cura e essa cura não se manifesta. Porque Deus sabe exatamente o que Ele faz. Estávamos um dia num culto de terça-feira e há um irmão lá em Sorocaba que muito provavelmente o irmão Luiz que está aqui deve estar nos acompanhando ali, não é? Ele testemunhou, ele tem uma dificuldade na sua fala e ele testemunhou sobre a quantidade de vezes em que ele orou pedindo a Deus para que isso lhe fosse, não é, por obra do Senhor ajeitado, que ele pudesse, não é, no seu entendimento deixar de ter essa dificuldade. Mas até hoje não aconteceu. Porque Deus quer usá-lo exatamente dessa maneira. Minha esposa é diabética desde os 8 anos de idade. Os seus pais oram desde os 8 anos de idade. Eu desde que a conheci. E até hoje continuo crendo no coração, porque Deus é capaz de fazer. Suas mãos não estão fechadas. E Deus não fechou seu coração a ponto de não ministrar a cura. Mas não foi da vontade do Senhor ainda. Não chegou o tempo. E talvez esse tempo não chegue. Mas quem conhece a minha esposa, como eu, aleluia, sabe o quanto Deus já transformou o coração dela. Assim como o meu. Gente dura, arrogante, prepotente, cheio do conhecimento, eu posso, eu sei, você não sabe nada e tudo. Mas Deus nos tem curado, tratado, para que a gente cada vez mais se pareça com Cristo. Deus continua curando, Deus continua transformando.
Na presença de Jesus, a libertação. Quando se acende a luz num quarto escuro, o que acontece? Cadê as trevas? Foram embora. Na presença de Jesus, meu irmão, não há trevas que subsistam. Na presença de Jesus, há liberdade. Quando os teus olhos foram abertos, meu irmão, você deixou de ser morto, escravizado pelo pecado, para observar e contemplar a grandeza da obra que Deus fez por mim e por você. E agora, diante disso, seguir um novo caminho. Na presença de Jesus, meus irmãos, a transformação. Domingo passado, nós vimos aqui um casal, quem esteve. Aquele casal, meu irmão, eram pessoas que tinham, não é, no seu testemunho, se você um dia ouvir, eram pessoas que vendiam e traficavam drogas, armamentos, envolvidos em prostituição, pessoas de barra pesada, como se diz por aí, e que hoje estão atrás de um púlpito pregando a palavra do Senhor. E você acha que ele foi lá e disse, agora eu não quero mais essa vida, eu quero esta? Ou será que foi como o apóstolo Paulo, que um dia, perseguindo cristãos, vendo a execução de Estevão e assinando embaixo, mata mesmo, se blasfemou, né? Mata mesmo. Mas um dia, a caminho de Damasco, uma grande luz brilha e ele tem um encontro com o Senhor que diz, por que você me persegue? Ele estava perseguindo Estevão, não Jesus. Por que você me persegue? E de perseguidor, agora Paulo se torna um apóstolo. E o apóstolo aos gentios. Na presença de Jesus, a transformação. Sabe, meu irmão? Quando nós olhamos para as coisas da vida, a gente não entende. A gente vai olhar para Isabel e vai falar, mas está velha Isabel. Não vai rolar nada aqui não. E o anjo, você errou o sacerdote, mano. Você tinha que vir na semana passada, que era o outro que era novinho. Aí vai dar alguma coisa aí. A gente olha para Isabel e fala, não vai sair nada. A gente olha para a gente mesmo e fala, o que vai sair daqui? Mas na presença de Jesus, o milagre acontece. Aleluia. Transformação, cura, liberdade. Essas coisas são manifestadas na presença de Jesus. E diante das dúvidas que nos cercam, mas será? Nos cabe, meu irmão, repousar na grandeza da palavra do Senhor. Porque ela cumpre aquilo para o qual ela foi enviada. E se a palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Cristo não há de morrer, mas recebe a vida eterna, mas que agora, com esta vida, eternamente, na presença do Senhor, foi tornado filho, e filho por adoção, essa palavra não volta vazia. Mas todos aqueles alcançados pela pregação do Evangelho, cujos olhos e ouvidos foram abertos, creram em Cristo, diz a palavra, que contemplarão eternamente o Senhor. E diante dessas verdades, o dia a dia da gente parece se tornar cada vez mais pequeno. E o tempo parece ser agora só uma questão de tempo. Para que a gente contemple e viva, não é? Essa esperança. Zacarias duvidou da promessa e contemplou com os seus olhos. A palavra do Senhor, ela é digna de crédito, meu irmão. E para todos nós, o Senhor Jesus, ele não somente veio, como nós celebramos nesse mês de dezembro, mas ele também volta. E neste tempo em que estamos aguardando a sua volta, não somente há promessas para todos nós, mas há também tratamento para todos nós. Quantas vezes você não foi um daqueles que dizia, poxa, mas vai à igreja todo domingo, parece beato, né? E agora olha aí quem está aí. Porque Deus opera o seu milagre.
E há uma promessa, meus irmãos, para todos nós, que eu queria que você abrisse ali comigo em Apocalipse, no capítulo 21. Esse é mais fácil de achar, né, meu irmão? Apocalipse, no capítulo 21. Um outro João, não mais o Batista. Agora este, chamado também o discípulo do amor, ou discípulo amado. Aprisionado. E aprisionado por conta do Evangelho, assim como Paulo também foi preso por conta do Evangelho, e todos os demais apóstolos, cada um experimentando, não é? E tendo ali momentos e experiências com o Senhor, está ali agora João. E no capítulo 21, João diz algo que ele viu, não é? No verso 1, ele comenta assim: E então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, e que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. João tem um vislumbre e um momento, não é, daquilo que há de ser a vida de todos nós, na presença eternamente do Senhor. E o que está no verso 4, meu irmão, reconforta o coração e nos consola, porque diz que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Sabe esse monte de oração que parece que não se atende? Sabe aquilo que a gente não entende, que Deus espera que nós passemos, mas que para a gente não faz sentido, mas no plano do eterno, isso tem propósito. Sabe essas lágrimas de angústia de ver pessoas, familiares, ou a própria família da gente, ou a gente mesmo, passando por momentos difíceis? Mas como se cremos no Deus Todo-Poderoso? Ora, meu irmão, se fosse verdade que todos aqueles que sofrem é porque Deus não os ama, o apóstolo Paulo deveria ser um dos mais odiados pelo Senhor. Porque é náufrago, é prisão, é açoite, é víbora que pica. Mas olha aqui, palavra maravilhosa, porque ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Sabe todo o sofrimento que a gente tem por ter Cristo no coração? Essa afronta que o mundo se levanta agora, e não espere nada diferente do mundo não, viu, meu irmão? Um dia as pessoas... Não, meu irmão, o mundo nos odeia, disse o Senhor Jesus. Se odiaram a Cristo, não nos odiariam também? Sabe, todas essas durezas e situações. Pessoas que testemunham que se levantaram de madrugada para irem a algum lugar fazer uma obra missionária, e no caminho o carro quebra. E no caminho que o carro quebra, veio um bandido e levou e assaltou não sei o quê. Mas estava indo fazer obra missionária. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Eu me lembro de um pastor comentando sobre um funeral, não é? Um dos momentos mais difíceis do ofício pastoral, não sei se é um dos mais difíceis, mas é difícil, é celebrar o funeral. Celebrar parece festa, né? Mas é a realização ali do funeral. Eu tive a experiência, não é, de sepultar uma moça de 23 anos. E toda a família, ela e toda a família cristã, querendo entender mais porquê e tudo aquilo, não é? A Bíblia diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima. E se está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. E nos reuniremos todos nós para a celebração, não é, da vida eterna com Cristo. E aquele pastor dizia que num funeral em que ele estava, a mãe havia falecido de câncer e tinha deixado crianças bem pequenas. E um dos mais velhinhos ali, vendo a situação da mãe, toda, não é, deformada pela progressão da doença,
Chorando e lamentando pela ausência da mãe, o menino perguntou ao pastor sobre a mãe e apontava: olha aí, olha o estado dela. E o pastor, com lágrimas dos olhos, dizia para aquela criança: essa não é a tua mãe. A tua mãe agora desfruta de um momento de paz nos braços do Senhor. A sua mãe agora, ela contempla a glória do Senhor, porque Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E a Bíblia diz que Jesus, Ele não é aquele que passou por tudo, não é de uma maneira gloriosa, sem sofrimentos, mas tudo aquilo que nós padecemos. Ele também passou, mas sem pecar. Por isso Ele nos entende. Se Jesus voltasse hoje, se agora fosse o momento glorioso que dos céus se abrissem e viesse o nosso Salvador, tudo isso que a gente lamenta, sofre, está com o coração apertado, clamando ao Senhor, Ele nos tomaria no colo e diria: vem, filho amado, para o gozo do seu Pai, enxugando as suas lágrimas, dizendo: passou, isso tudo passou, porque é efêmero. Na presença de Jesus, a cura, a libertação, a transformação. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, e nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Louvado seja Deus por essas palavras, porque isso só é possível porque da eternidade Deus separou o seu Filho antes que o mundo existisse, como diz Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 18, porque não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro que vocês foram comprados, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem mancha, sem mácula, o sangue de Jesus, conhecido e com efeito antes da fundação do mundo. Para que chegasse esse dia glorioso, em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, meu irmão, nem choro, nem tristeza, mas só júbilo e regozijo. A Bíblia diz que nós precisamos de uma eternidade para conhecer o Senhor. Bendito seja Deus, porque nós fomos aproximados do trono da graça, porque Ele abriu os nossos olhos, porque Ele abriu os nossos ouvidos para ouvirmos a sua palavra. E hoje nós temos acesso ao Pai. Eu queria que você se colocasse de pé, meu irmão, em nome de Jesus.